Meus amigos, depois de um certo tempo, aqui estamos nós novamente para gravar ainda sobre o assunto Fátima. Hoje nós devemos encerrar a questão da consagração da Rússia. E como verão, tem coisas muito importantes. Antes, porém, eu quero deixar aqui a minha mensagem de gratidão por todos os inscritos no canal, especialmente aqueles que mandaram mensagens elogiosas, que para mim são motivo de consolação saber que este apostolado está produzindo um efeito salutar para os verdadeiros católicos. Vamos então começar a parte que nós devemos tratar hoje. Para nós compreendermos bem onde nós vamos chegar, é preciso nós recuarmos um pouco no tempo, mas muito rapidamente chegamos até São Pio X. São Pio X foi eleito fora dos planos. Ninguém imaginava que ele ia ser eleito. Inclusive, se costuma contar que ele foi o único participante do conclave que levou passagem de volta. Os outros imaginavam que talvez, sendo eleitos, nem voltariam mais para os respectivos lugares. Mas, por outro lado, ele revelou uma humildade e vamos dizer, uma ausência total de apegos para ser eleito Papa. E isso realmente foi o que aconteceu. Bem, ele foi eleito sem que se esperasse que ele fosse eleito. E ele logo entrou em confronto com os modernistas. São Pio X combateu bastante fortemente os modernistas. E já na disputa dele, foi na hora das últimas votações para ele ser eleito Papa, ele disputou muito com um tal cardeal Rampolla del Tindaro, que era muito ligado ao Papa. Eu não sei se ele era secretário de Estado, mas ele tinha vários anos, ele esteve nesse cargo, e era uma pessoa muito cotada para ser eleito. Acontece que ele era um modernista daqueles. Bem, o São Pio X pegou e afastou do Vaticano os modernistas, mandou para longe. Modernista é o nome mais antigo de progressista. Depois, no século XX, mais próximo aqui começou a aparecer, mais próximo do concílio, começou a aparecer o progressismo. Pois bem, o Concílio Vaticano II, por causa disto, ele foi adiado mais de 50 anos por causa da fibra de São Pio X. Se não fosse São Pio X agir como ele agiu, a ideia era que o concílio se realizasse com a subida do cardeal Rampolla. Mas, graças a Nossa Senhora, isso não foi assim. Aí subiu Bento XV. Foi durante Bento XV que Nossa Senhora apareceu. O que fez Bento XV? A respeito da relação dele com Fátima não tem notícia, eu pelo menos não conheço. Mas ele trouxe de volta os modernistas que o São Pio X havia afastado do Vaticano. Essa é uma coisa muito importante, porque por que trazer de volta? Bom, mas a coisa não para aí. Quando ele estava vasculhando os papéis do quarto papal, portanto, onde São Pio X havia se instalado antes de morrer, ele encontrou uma lista feita por São Pio X de cardeais modernistas. E o nome dele estava na lista. Está tudo comentado. Depois subiu Pio XI. Pio XI, ele, apenas para recordar, no dia 13 de junho de 29, que a irmã Lúcia teve uma esplêndida visão, na qual Nossa Senhora lhe comunicou que queria que se fizesse a consagração da Rússia, que participasse a Igreja do desejo de Nossa Senhora nessa direção. Bom, depois Nossa Senhora disse: é chegado o momento que Deus pede para o Santo Padre fazerem união
com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. Isso é muito importante. Bom, mais tarde, por meio de uma comunicação íntima, diz a irmã Lúcia, Nosso Senhor queixou-se à irmã Lúcia de que a consagração da Rússia não tinha sido feita. Então, veja, isto é em 29 ainda. Nosso Senhor já estava se queixando. Até João Paulo II, a consagração não tinha sido feita. Em princípio, vamos ver, porque nada indica que ela tenha sido feita. Bom, então a irmã Lúcia diz o seguinte: mais tarde, por meio de outra comunicação íntima, o Nosso Senhor queixou-se, irmã Lúcia, que a consagração não tinha sido feita. Não quiseram atender o meu pedido. Como rei da França, arrepender-se-ão e fala-ão, mas será tarde. Quer dizer, passado 29, já era tarde fazer a consagração. A Rússia terá já espalhado seus erros pelo mundo, o que aconteceu, provocando guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Numa série de circunstâncias, isso já aconteceu, mas ainda não veio a circunstância maior. A irmã Lúcia diz a ele, enfim, aquela frase, mas o senhor não poderia tocar o coração do Santo Padre? Porque ele, qualquer outro pedido que eu faça, ele não vai atender. E aí Nosso Senhor disse, o Santo Padre, reze muito pelo Santo Padre. Quer dizer, Nosso Senhor estava muito desagradado com Pio XI. E nesse sentido, um fato que corrobora a atitude de Nosso Senhor foi, por exemplo, que Pio XI, no México, para conseguir uma paz no México, ele entregou a lista de todos os líderes cristeiros e foram todos enforcados. Vejo que não é nada agradável contar estas coisas. Bom, mas ele também, o que ele fez com relação à mensagem de Fátima, ele disse que ia levar em consideração, ia tomar em consideração. E não fez mais nada além do que isto. Bem, aí veio Pio XII. Em 31 de outubro de 1942, veja, 29/42, em rádio-mensagem a Portugal, por ocasião do encerramento do ano jubilar das aparições de Fátima, Pio XII consagrou a Igreja e o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria. Não usou a fórmula que estava prescrita por Nossa Senhora. Em 1943, a irmã Lúcia teve outra revelação de Nosso Senhor, que ela assim relata em carta ao padre Gonçalves. Isso nós já vimos na outra gravação, apenas para lembrar. Tive por ordem de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo de Gurza, Dom Manuel Maria Ferreira da Silva, que manifestar ao Arcebispo de Valladolid um recado de Nosso Senhor para os senhores bispos cá de Espanha e outro aos de Portugal. Deus queira que todos ouçam a voz do bom Deus. O que quer dizer isto? Quer dizer que ouçam para que não cometam infidelidade e depois justifiquem uma punição. Bom, ela pede o que queria que se fizesse na Espanha. O recado era que da Espanha queria que reúnam em retiro todo o clero e determine uma reforma no povo, clero e ordens religiosas, que alguns conventos e muitos membros de outros estão precisando. Entende? Ela diz. Deseja que se faça compreender às almas que a verdadeira penitência que ele agora quer e exige consiste, antes de tudo, no sacrifício que cada um tem de se impor para cumprir com os próprios deveres religiosos. São os deveres religiosos. Frequentar as missas, assistir a missas, os mandamentos da igreja. Mas
sobretudo, o maior dever religioso é a prática dos mandamentos, a prática exímia dos mandamentos, não? E também diz, aqui põe, deveres religiosos e materiais, quer dizer, carregar a cruz de todos os dias com um ânimo diferente, penitencial, isso que Nosso Senhor queria. Promete o fim da guerra para breve em atenção ao ato que se dignou fazer sua santidade. Mas, como ele foi incompleto, fica a conversão da Rússia para mais adiante. Então, foi empurrando a conversão da Rússia. Não? Bem, se os senhores bispos da Espanha não atenderem aos seus pedidos, ela será mais uma vez ainda o açoite com que Deus os pune. Que hoje se fala que Deus não pune, que Deus não pune, que Deus não pune. Está cheio de referências de punições justas que Nosso Senhor faria ou fará em casos de que não seja obedecido. Bom, já havia passado a Guerra Civil Espanhola, de maneira que isso gera uma ameaça para o que viria na frente. Ainda Pio XII assistiu um milagre do sol, que ele assistiu a partir dos Jardins do Vaticano, em outubro de 1950, enquanto ele caminhava pelos jardins. E chegou até a estátua de Nossa Senhora de Lourdes, quando ficou impressionado por um fenômeno que antes eu nunca tinha visto, diz ele. O que poderia significar tudo isso? O que aconteceu nos dias seguintes solidificou na mente de Pio XII o que o milagre significava. No dia 31 de outubro, ele voltou a ver o mesmo fenômeno. Em seguida, novamente em 1º de novembro, e finalmente mais uma vez em 8 de novembro. Depois disso, ele nunca mais a viu. Isso está num site chamado Church Pop. Bem, ora, não será que essa insistência 4 vezes não seria um sinal da providência para ele efetivamente fazer a consagração da Rússia? E que ele não fez? Bem, em 7 de julho de 1952, por meio da Carta Apostólica Sacro Vergentiano, Pio XII consagrou os povos da Rússia ao Puríssimo Coração de Maria. Bom, isso também não resolveu. Nossa Senhora queria que consagrasse a Rússia especificamente, e o foco era a Rússia, porque a Rússia era o ponto de irradiação do comunismo. E foi o que se deu, ela irradiou o comunismo, e isso teria sido barrado se a consagração tivesse sido feita. Bom, aí veio João 23. Houve o Pacto de Metz, que nós já vimos na exposição anterior, e ele convocou o Concílio Vaticano II, e a respeito de consagração, nada. Nada. Conforme nós vamos ver depois, ele leu também o Segredo de Fátima, mas ele abriu, leu, fechou e mandou guardar, porque disse que não era para o tempo dele. O Papa Paulo VI, ao encerrar a sessão do Concílio Vaticano II, no dia 21 de novembro de 64, confiou o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria, no mesmo ato em que, aplaudido de pé pelos padres conciliares, proclamou Nossa Senhora Mater Ecclesiae. Tá bom, muito bonito Nossa Senhora Mater Ecclesiae, muito bonito, mas se ela é mãe da igreja, por que não atendeu o pedido dela conforme ela pediu? Quer dizer, não adianta pegar e acender uma luz no momento em que está apagando outra. Conforme nós vamos ver, em nenhuma ocasião a consagração foi feita nos termos em que a irmã Lúcia pediu desde o início. Aí veio João Paulo II. João Paulo II, ele fez 2 consagrações do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Uma em Fátima, no dia 13 de maio de 82, e outra em Roma, em 25 de março de 84. Ambas as consagrações foram precedidas de um convite do pontífice aos bispos para se unirem a ele nesses atos. Não há, porém, dados positivos para avaliar até que ponto os bispos do mundo inteiro realizaram a consagração em união com o Papa. Nem em 1982
nem em 1984. Em nenhuma das duas também a Rússia foi mencionada nominalmente. Assim, a irmã Lúcia sempre sustentou, até meados de 1989, que nenhuma das consagrações mencionadas tinha sido válida. Então, veja, a última consagração de João Paulo II foi em 84. Até 89, a irmã Lúcia sempre sustentou que nenhuma das consagrações tinha sido válida, tomada esta palavra no sentido de atendimento dos requisitos manifestados por Nossa Senhora a ela. Para citar apenas um documento de maior peso, em entrevista que a vidente concedeu à revista do Exército Azul da Espanha, Sol de Fátima, em 1985, ela afirma, pergunta o entrevistador, João Paulo II convidou todos os bispos a se associarem à consagração da Rússia que ele efetuaria em Fátima no dia 13 de maio de 1982, e que repetiu no final do Ano Santo, em 25 de março de 1984, em Roma, diante da imagem autêntica de Fátima. Não foi feito o que Nossa Senhora pediu em Tui. Tui foi o local da Espanha onde Nossa Senhora, na realidade, pediu isso para a irmã Lúcia. Resposta da irmã Lúcia. Vejam, não houve a participação de todos os bispos, nem foi mencionada a Rússia. De modo que não se fez a consagração conforme pediu a Santíssima Virgem? Perguntou ainda o repórter. Irmã Lúcia, não. Muitos bispos não deram importância a este ato. Está lá no Sol de Fátima, Madrid, número 103, setembro, outubro de 1985, página 8. Agora vejam só, pasmem. A partir de meados de 1989, entretanto, a irmã Lúcia passou a reconhecer a validade da consagração feita pelo Papa João Paulo II em 25 de março de 1984. Assim, por exemplo, na apresentação do opúsculo A Mensagem de Fátima, Monsenhor Bertone cita uma carta da vidente de 8 de novembro de 1989, na qual ela afirma categoricamente: sim, a consagração está feita tal como Nossa Senhora a pediu desde o dia 25 de março de 1984. E no colóquio com a vidente em 17 de novembro de 2001, no Carmelo de Coimbra, a uma interpelação do mesmo Monsenhor Bertone, ela responde: já disse que a consagração desejada por Nossa Senhora foi feita em 1984 e foi aceita no céu. Boletim da Sala Estampa do Vaticano, de 20 de 12 de 2001. Seria bem o momento de perguntar se a expressão foi aceita no céu correspondia a uma dedução pessoal da vidente ou a uma iluminação sobrenatural. Esse ponto, entretanto, ficou sem esclarecimento. Uma tão brusca mudança da posição da irmã Lúcia deixou perplexos os peritos, aderindo uns à nova posição e preferindo outros a ter-se aos seus pronunciamentos anteriores. Sempre se entendeu, de qualquer maneira, que quando a irmã Lúcia disse que a de 84 tinha sido válida, que ela estava emitindo uma opinião particular e não transmitindo uma revelação sobrenatural. Não obstante, atenção, interpelado por um jornalista em 2004, se a irmã Lúcia viu Nossa Senhora outras vezes, depois das famosas aparições de 1917, o cardeal Bertone, já arcebispo de Gênova, respondeu afirmativamente, dando como exemplo uma aparição na qual Nossa Senhora lhe manifestou ter acolhido de bom grado a consagração feita em 1984 por João Paulo II, do mundo e da Rússia ao seu Imaculado Coração. Isso está em Giuseppe Licali, Eminenza mi permette, PM 2004, página 128. Nos relatos dos colóquios que Monsenhor Bertone teve com a irmã Lúcia, em 27 de abril de 2000,
Lembro que o segredo foi revelado logo em maio, no começo de maio do mesmo ano. E depois, em 17 de novembro de 2001, não consta nenhuma referência à mencionada aparição, apesar desses relatos terem sido circunstanciados e cuidadosos. Ora, seria normal que uma informação tão fundamental para a completa elucidação do assunto, como uma aparição de Nossa Senhora Irmã Lúcia, constasse com todos os pormenores, data, lugar e circunstâncias em que se deu, etc., nos referidos relatos. Então ele afirma que houve aparição nos contatos com ela, conversando sobre os assuntos da mensagem de Fátima. Ela não menciona esta aparição. Como é que é isto? Um mistério. Talvez ele esteja elucidado aqui. Olha só. Em seu livro sobre a Irmã Lúcia, chamado A Última Vidente de Fátima, eu comprei esse livro lá em Fátima mesmo, na livraria do Santuário, o cardeal Bertone afirma, na página 123, vejam só, é importante referir que para Lúcia, a consagração da Rússia não significava prender a grande Rússia cristã ao catolicismo. Não havia essa intenção. Quer dizer, consagrar a Rússia a Nossa Senhora para que voltasse a ser cristã. A Rússia devota a Nossa Senhora, traída e desvirtuada pela Revolução Comunista, a palingênese do ateísmo de Estado. Então, segundo ele mesmo disse, quando Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia, não foi para que a Rússia viesse a ser cristã, que deixasse de ser cismática. Ora, então Nossa Senhora apoiaria como verdadeira também uma outra religião que não a católica? Isso é uma heresia inimaginável, sobretudo em Nossa Senhora. Talvez seja este o ponto mais grave de todas essas considerações. Se nós formos tirar uma conclusão linha reta, dir-se-ia que as coisas foram feitas, não digo que consciente e voluntariamente, mas o fato de não haver nenhuma consagração feita inteiramente como devia, foi para impedir a conversão da Rússia. Se não foi por intenção, foi o que se deu. Quer dizer, a conversão da Rússia não se deu porque a consagração da Rússia não foi feita conforme Nossa Senhora pediu. Veja só. Ora, essa afirmação nos lábios de Nossa Senhora, de que não queria que ela ficasse católica, mas continuaria na IO, não tem a menor chance de ser verdadeira. Lembremos-nos que em seu diário espiritual, Lúcia relata, isso vai aparecer nas próximas gravações, que Nossa Senhora lhe disse: na terra, uma só fé, um só batismo, uma só igreja católica apostólica romana. Como a irmã Lúcia se prestou a isso? Terá ela dito isto? E se ela não disse, por que atribuir-lhe dito tão calamitoso? Qual a intenção? Nebulosidade, mistério. Aí veio Bento XVI. Consagração da Rússia, nada. Não tem nada dele a esse respeito. Bem, depois veio o Papa Francisco, que ele fez em 13 de maio de 2013 uma consagração muito genérica. E que, em 2017, ele canonizou o Francisco e a Jacinta, arquimerecidamente. Acontece que na mesma homilia da missa, ele disse que não gostava que se afirmasse que Nossa Senhora era mais bondosa que Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele dizia que ela estava tendo dificuldade para sustentar o braço dele, que ia descarregar sua justiça. Por quê? Segundo diz ele, Deus perdoa a tudo e a todos. Então, por isso, ele não gostava dessa maneira de colocar Nossa Senhora como uma misericórdia exponencial muito especial. Ora, se Deus perdoa tudo e a todos, para que religião?
Se Deus perdoa tudo e a todos, para que ir a Fátima? Para que fazer penitência? Para que ir lá rezar? Com que sentido? Se as pessoas vão lá exatamente em atitude penitencial, de peregrinação, para pedir uma graça que pode não vir, senão não precisava ir lá. Bom, no avião de volta, ele disse também que não gostava dessa ideia de transformar Nossa Senhora numa agente telegráfica, porque, como ocorreram 6 aparições, ele considerou que o céu estava como que transformando Nossa Senhora numa agente telegráfica. Isso ele não gostava. É patente que, infelizmente, deixou perplexo todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima, que não compreenderam absolutamente esses comentários, não? Tão conflitivos com a mensagem de Fátima. Então, por que ele canonizou os 2 pastorinhos que transmitiram aquelas coisas, que as visões, as aparições, etc. Então, eles eram o quê? 2 gagazinhos? Se eles transmitiram, e depois a vida deles como era, etc., por que dizer que Nossa Senhora aí foi transformada numa agente telegráfica? Mistério. A próxima exposição será sobre o tema polêmico do segredo de Fátima. Até lá.